Então, nós vamos entrar na mensagem aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Abra a sua Bíblia aí com calma. Deus da glória. Aleluias. Filipenses 3 e 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, vou deixar na cruz, Senhor. Tudo que passou, Deus, tudo que ficou para trás. A partir desse culto, Senhor, nós vamos avançar para as coisas que estão adiante, Senhor. Para esse ano novo, Pai, cheio de esperança contigo, Senhor. Amém? Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Glória a Deus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode deixar sua Bíblia aberta. Depois nós vamos ler mais um trecho da mensagem depois. Enquanto isso, nós vamos comentando, né? Vamos comentando aqui. Eu quero fazer uma introdução para vocês. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando essa mensagem aqui, pessoal. E quando o apóstolo Paulo diz esquecendo-me, não quer dizer que ele tem uma amnésia daquilo que ficou lá para trás. Quando o apóstolo Paulo está falando, estou esquecendo-me, preste atenção, ele está dizendo, estou me desvencilhando do passado. Estou me desamarrando do passado. Preste atenção, porque tem muitos que estão amarrados em um passado. E para que a gente consiga alcançar o alvo lá na frente, nós precisamos nos soltar das amarrações que estão aqui, porque essas amarrações não nos deixam prosseguir. Amém? Tem muitos hoje que estão caminhando no mesmo lugar, estão correndo em uma esteira da vida. As pessoas que correm na esteira, né, elas correm e não saem do lugar, elas ficam no lugar. Tem muitas pessoas que estão correndo no mesmo lugar, e o prêmio está logo ali na frente, e elas não conseguem alcançar. Então essa mensagem hoje, essa primeira mensagem de hoje, é para te preparar para o projeto de vida. Amém? Eu estava orando esses dias, buscando a Deus, pedindo, Senhor, qual é a tua direção para o nosso projeto de vida deste ano? E Deus, Ele me mostrou uma semente germinando. Preste atenção. Eu estava orando e naquele momento Deus me mostrou uma semente germinando. Uma semente estourando e saindo de dentro da semente a planta verde, florescendo, desabrochando. E Deus diz assim, o ano de 2019 será um ano do crescimento. Amém. Será um ano de romper. Será um ano em que vocês vão expandir. Amém. Glória a Deus. Pessoal, esse propósito que Deus mostrou para mim, ele é um propósito tanto individual, tanto familiar, tanto financeiro, tanto emocional, quanto em grupo também. É para todos os aspectos da nossa vida. Então essa mensagem de hoje, ela tem uma importância para você. Porque você está sendo preparado para a mensagem que vai vir semana que vem. Amém? Amém? Então olha só, nós precisamos nos desenvencilhar. Nós precisamos nos desamarrar hoje. Para que semana que vem a gente consiga receber a próxima mensagem. Então você que está em casa, você que está aqui hoje, preste atenção para que você não perca o foco da bênção. Eu quero falar para você hoje a respeito de um ser poderoso, de um ser colossal. Talvez você tenha visto, né, que eu postei lá no Face, lá, um banner do nosso culto de hoje. E tinha lá um elefante. Quem conhece um elefante, já viu um elefante na televisão, em algum lugar, num quadro, numa imagem, né? Um elefante é um ser colossal. Amém? O elefante é um animal grandíssimo. Preste atenção. Ele é tão grande
e tão forte que não existe predador para o elefante, a não ser o ser humano, né? O ser humano é o predador de tudo que é bicho, né? O ser humano é uma raça terrível, sim ou não? Esses dias eu vi uma frase assim que dizia que se os animais tivessem uma religião, o ser humano seria o diabo, né? Porque muitas vezes o ser humano se aproveita dos animais, sim ou não? Deus deixou alguns animais, né, que são para nos conceder o alimento, mas isso não quer dizer que a gente deve se prevalecer dos animais, né? Então veja bem, não é isso que eu quero falar, eu estou dando aqui uma explicação. O que eu quero dizer é que o elefante ele não tem predador. O elefante pertence para a classe dos paquidermes, preste atenção. O que é um paquiderme? Um paquiderme é um animal que tem uma pele espessa, ou seja, literalmente no vocabulário gaúcho e popular, o elefante é um casca grossa, sabe? Ele aguenta. Um elefante é um animal poderoso. Não existe quem consiga derrubar um elefante depois de grande. Os únicos predadores dos elefantes são quando eles são pequenos ainda, são vulneráveis. Mas depois que os elefantes crescem, eles andam em grupo, em bando, e um protege o outro. Então não tem como alguém matar um elefante assim do nada, a não ser que esteja armado. Então preste atenção, o elefante é um ser colossal e poderoso. Pessoal, olha só, você sabia que na tromba do elefante tem mais de 100 mil músculos? A tromba do elefante é potente. E ela é tão sensível, capaz de o elefante conseguir sentir um grão de arroz. O elefante consegue pegar um grão de arroz com essa tromba, que tem 100 mil músculos. E ele consegue derrubar uma árvore também com essa tromba, que tem 100 mil músculos. Ele é um ser colossal. Diga assim, o elefante é um ser colossal. Amém? O elefante é poderoso, tem força, ele pode. Você já tentou arrancar uma árvore já, né? Esses dias eu fui tentar arrancar um capim ali, não me lembro como é que é o nome daquele capim, mas é difícil de arrancar uma árvorezinha desse tamanho assim, puxava, arrancava todas as folhas e o caule continuava na terra, uma árvorezinha desse tamanho. Imagina, guanchumba, né? É isso aí, né? É difícil de arrancar, você quebra todas as folhas, quebra ela e ela não arranca a raiz, né? É desse tamanho assim. Agora imagine arrancar uma árvore. Para arrancar uma árvore tem que ter a força de uma máquina hidráulica. E tem que ser uma máquina forte. Porque se for uma máquina fraca, quebra e não arranca a árvore. Amém? O elefante tem poder para isso. Agora que eu quero entrar aqui na questão, no porém. Pessoal, você sabia que é possível aprisionar um elefante com uma simples estaca? É possível aprisionar um elefante com um simples graveto. Se você pegar o elefante quando ele ainda é pequeno e você colocar uma amarração no pé dele e num graveto, ele vai ficar ali naquele estado. Ele vai se acostumar a ficar preso naquele graveto ali. O elefante, esse animal colossal, poderoso, que derruba árvores, que tem mais de 100 mil músculos na tromba, ele fica preso num graveto no chão. Se desde pequeno ele for amarrado ali naquele graveto ali. É isso que eu quero falar para vocês hoje, pessoal. Que muitas vezes você está amarrado e você não sabe o poder do teu pai. Você desconhece o poder do seu Deus. O nosso pai, o leão da tribo de Judá, que quando ele se coloca de pé no trono, Satanás tem diarreia lá no inferno, passa mal. E você não conhece o poder do seu Deus. Satanás tem colocado uma amarração nos pés de muitos cristãos. E tem amarrado numa pequena estaca. E tem muitos cristãos que entram ano e saem ano e a vida continua do mesmo jeito. E o diabo fica mentindo para ele, dizendo que não tem solução para a vida dele. Dizendo que ele nasceu para sofrer. Dizendo que é o estado que ele tem que viver, aquele estado ali. Que não tem solução. E ele acaba acreditando. O filho do leão da tribo de Judá. Um filho de um Deus Todo-Poderoso. Alguém que leva o título de cristão. O filho de um Jesus que ressuscitava mortos. Fica preso numa estaquinha. O que eu quero falar para você hoje, pessoal? Imagine só.
a vida do elefante quando ele é um bebê. Talvez quando ele foi amarrado nessa estaca, ele fazia força e não conseguia sair. Ele tentava de todo jeito, mas a estaca era mais forte do que ele. O barbante que estava segurando ele era mais forte do que ele, porque ele era um simples bebê. Sabe o que aconteceu? O elefante se acostumou com aquilo ali. Um elefante que fica preso numa pequena estaca, num pequeno graveto, ele se acostumou com aquilo ali. Preste atenção no que eu estou falando hoje. Você não pode se acostumar com as lutas na sua vida. Você não pode se acostumar com o estado degradável que você está. Você não pode aceitar a situação que está na sua casa, na sua família. Você não pode aceitar a situação que está na sua vida emocional. Você não pode aceitar a situação que está na sua vida financeira. Olha aqui para mim, preste atenção. Nós passamos por lutas na vida emocional, na vida financeira, com a nossa família, mas nós passamos por lutas. Nós não ficamos amarrados a ela. Mas tem muitos que entram no projeto de vida do ano de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 2000, né? 20.019, né? E estão lá ainda presos naquele graveto, naquela mesma luta. O diabo, ele nem tenta mais uma artimanha nova, porque... Preste atenção. Olha só, pessoal, preste atenção. Você precisa sair, se desamarrar desse graveto. Você precisa, antes que seja tarde demais. Antes que o circo pegue fogo. Olha aqui para mim. 2018 está acabando. E você precisa se desamarrar disso. Antes que o circo pegue fogo. Que vai acabar. Amém? 2018 está acabando. E tem muitas pessoas que boas. Glória a Deus. Quando o Espírito for derramado lá do alto. Amém. Isso vai acontecer. Amém? Amém. Então olha só. Como que eles conseguem prender esse animal colossal? Como que eles conseguem? Prendendo eles desde criança. Talvez uma estaca foi cravada em você. Enquanto você ainda era uma velha criatura, você estava na velha natureza, você ainda não tinha conhecido Jesus, e alguém cravou uma estaca em você. Feriu o seu sentimento tão profundamente que você aceitou Jesus, mas mesmo assim você não consegue se liberar dessa estaca que foi cravada em você. Então hoje o Senhor vai tirar essa estaca. Muitos estão aceitando essa estaca. Aceitam que não podem ser. Aceitam que nunca podem ter nada. Aceitam que nunca vão conseguir. Não aceite isso. Porque você é filho de um Deus que pode todas as coisas. Sabe o que nós precisamos? Abrir os nossos olhos. Abra os seus olhos. Ei, essa noite, abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Muitas vezes nós aceitamos levar uma vida, preste atenção na palavra que eu vou falar, medíocre. O que é aceitar levar uma vida medíocre? Medíocre é viver como todo mundo vive, é mediano, é médio. Se todo mundo sofre, a gente aceita sofrer também. Se todo mundo perde, a gente aceita perder também. Se todo mundo tem uma vida emocional frustrada, a gente acredita que a nossa vida emocional também vai ser frustrada. Não acredite nisso. Abra os seus olhos. Você pensa que o seu pecado é o maior pecado do mundo? Você pensa que você não pode se libertar desse pecado? Quantos hoje se desanimaram de tanto lutar contra um determinado pecado? E dizem, não dá mais, eu já tentei, eu já pedi perdão, já pedi a cura. Eu já fiz promessa para Deus. Eu já jejuei para me liberar desse pecado. Eu já orei tanto, eu já fui para o monte. Eu já fiz tanta coisa para me libertar desse pecado. Mas eu me sinto amarrado a essa estaca ainda. O poder de Deus vai te liberar essa noite. Quantos hoje estão amarrados em uma vida que é muitas vezes uma gangorra? Uma hora estão cheios da presença de Deus, noutra hora estão desanimados. Numa hora estão querendo ganhar Tapejara para Jesus, Água Santa para Jesus, o Rio Grande do Sul, o nosso país. E no outro dia estão querendo morrer. O Senhor quer te tirar dessa gangorra espiritual. Deus vai tirar o pino da gangorra. Amém? Amém. Deus vai tirar o pino da gangorra, vai te liberar hoje. Deus vai fazer isso hoje.
Então olha só, você precisa abrir os olhos. Diga assim, eu preciso abrir os meus olhos. Sabe o que o inimigo faz com nós, pessoal? Quem já viu aqueles cavalos lá que usam aqueles negócios assim para olhar só para frente? O inimigo, ele começa a mentir para nós. Ele nos prende na estaca e ele coloca aquele negócio que coloca nos cavalos assim, ó, a gente só enxerga só ali aquela situação ali. Preste atenção, olha aqui, a gente enxerga só ali, ó. A gente não consegue enxergar, ter uma visão ampla. A gente vê a nossa vida como a pior vida. A gente vê a nossa situação como que não tem solução. A gente vê o nosso pecado como um pecado que não tem como escapar desse pecado. A gente vê a nossa vida como uma vida que não tem jeito. Deus quer tirar. Amém? Deus quer liberar. Você vai ter a visão de cima, a visão ampla. Abra a sua visão hoje. Olha aqui para mim, abra a sua visão. Enxergue que você não nasceu para viver esse pecado. Você não nasceu para viver aprisionado nesse problema. Você não nasceu para ficar amarrado a essa estaca. Você não nasceu para ver o circo pegando fogo. Você nasceu para ser filho de Deus. Glória a Deus. Para superar obstáculos. Você nasceu para viver um ano de crescimento. Para viver um ano de romper e um ano de expandir. Aleluia. Essa palavra é para você. É para você. Deus não é um Deus equivocado. Deus não preparou palavra para pessoas que não vão ouvir hoje. Deus preparou palavra para você que está aqui, para você que está em casa. É você que precisa ouvir essa mensagem. Então abra os seus olhos, expanda a visão. Então olha só. Então muitos estão vivendo um trauma por causa dessa estaca que foi cravada. E nós precisamos nos liberar do passado. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Abra sua Bíblia ligeiramente comigo lá. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Aqui está falando sobre se desamarrar do passado, se desamarrar da estaca. 7:10, Eclesiastes 7:10 diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nunca digas que foram os dias passados melhores do que estes. Pessoal, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que nós precisamos nos liberar do passado. Preste atenção. Nós precisamos nos liberar do passado bom e do passado ruim. Sabia disso? Nós temos que liberar tanto as coisas boas do passado quanto as coisas ruins também. Sabe por que nós temos que... Sabe como que nós temos que reagir diante do passado bom? Pessoal, sabe como que nós temos que reagir? Nós temos que ser gratos pelo passado bom. Preste atenção. Precisamos ser gratos pelo passado bom. Mas temos que dar um tchau para ele e deixar ele lá no passado. Sabe por quê? Porque senão a gente fica comparando as coisas do presente com o do passado. Ah, antigamente, né? Antigamente era tão bom, né? Parecia que Deus cuidava de mim assim, de uma maneira diferente. Parece que ir na igreja era diferente. Ah, antigamente era tão bom. Eu me lembro daquela minha antiga namorada, daquele meu antigo namorado, né? As pessoas começam, não é assim que as pessoas começam a pensar, né? Esse ano eu vou passar um ano, né, sozinho. Não é assim, às vezes as pessoas começam a pensar daquelas coisas lá do passado lá. E começam a ver que o futuro, que o presente deles não vale nada. E a pessoa que fica pensando no passado dessa maneira, ela automaticamente está dizendo para Deus que Deus não está cuidando dela como deveria cuidar agora aqui no presente. E a pessoa viveu bem lá no passado, mas não consegue viver bem no presente, porque está preso nas coisas boas que aconteceram no passado, naquele amor que teve no passado lá, naquele relacionamento que ficou lá atrás, e acaba ficando preso naquele relacionamento lá. Deus envia outras pessoas para se relacionar hoje, mas não consegue porque ficou preso lá atrás. Então precisamos nos desamarrar. Amém? Nunca digas que ontem foi melhor do que hoje, porque hoje você está construindo com Deus. Você está construindo com Deus. O que nós precisamos fazer com o passado ruim, pessoal? Nós precisamos tirar a experiência e deixar lá atrás. Amém?
Tire a experiência das coisas ruins e deixe lá atrás. Apague esse assunto. Você não precisa ter amnésia. Lembra que eu falei para você, quando o apóstolo Paulo falou esquecendo-me? Ele não estava tendo amnésia, ele estava se desamarrando das coisas do passado. Você sabe, está lá no passado. Aconteceu, mas não tem mais, não tem mais ênfase na sua vida do presente. Sabe o que faziam com as pessoas na antiga Roma? Aqueles que cometiam algum tipo de assassinato? Presta atenção, eles botavam um cadáver nas costas desse assassino. Olha só, o assassino tinha que carregar um cadáver nas costas dele e ele acabava morrendo por carregar aquele cadáver. Porque o cadáver ia apodrecendo, ia passando para ele doença, e ele ia adoecendo, ia morrendo e morria. Porque o cadáver infectava ele. Tem muitas pessoas que estão virando ano após ano assim, carregando cadáveres do passado. Estão se infectando com coisas que ficou lá atrás, guardando rancor e ressentimento de coisas que ficaram lá atrás. A pessoa nem lembra mais de você, mas você ainda tem ódio daquela pessoa. Você amarrou aquela pessoa dentro do seu coração e você não consegue ter contato com Deus porque você não liberou perdão para aquela pessoa. Pare de levar cadáveres. Amém? Ficou lá atrás, deixa lá atrás. Se desamarre daquelas coisas que ficaram para trás. Quer ver como que é uma pessoa que não se liberou do passado ainda? De um passado ruim? É uma pessoa que não quer ouvir falar sobre um determinado assunto. Você fala sobre um determinado assunto com a pessoa ela não quer ouvir sobre aquele assunto, porque ela ainda está machucada com aquilo que ficou lá atrás. Existem duas maneiras de perceber que uma pessoa não foi ainda libertada do passado. Ou ela não gosta de ouvir do passado, ou ela está constantemente falando do passado. Sim ou não? Qualquer coisa, lá, fulano, lá, tal dia, lá em 1550, lá, né? Quando estavam descobrindo o Brasil ainda, né? Aconteceu um fato lá, né? Sempre uma retrospectiva na vida da pessoa. A pessoa vive uma constante retrospectiva, não consegue produzir algo no dia a dia, porque está sempre naquela lembrança, sempre lá naquele museu. Deus quer quebrar o barbante, Deus quer te soltar da estaca, Deus quer tirar esse cadáver das suas costas. Você vai crescer, vai romper, vai expandir neste ano de 2019. Glória a Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Amém. Então saia, solte-se da estaca antes que o circo pegue fogo. Amém? Antes que o ano termine, Deus vai fazer milagre na sua vida. Então o passado bom você precisa ter gratidão e deixar lá. O passado ruim você tira a experiência e deixa lá. Amém? Deixa para trás, avance para as coisas que estão adiante. Solte-se da estaca. Para você se soltar da estaca, você precisa fazer uma coisa primeiro. Admitir que você está preso nela. Amém? Admita, eu tenho um problema aqui, uma situação aqui mal resolvida. Não adianta você dizer assim, lá, não estou vendo nada, né? Vamos 2019, né? Não adianta. Você precisa ir ali, ver que está ali e dizer, Senhor, rompe esse barbante. Arranca essa estaca, Senhor. Você precisa falar para Deus. Se você pode resolver algo, resolva. Mas se você não puder, entregue nas mãos de Deus, fale para Deus, diga, Senhor, é assim, é assim, é assim. Aconteceu num determinado dia, eu fiz determinada coisa, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, mas falei, não devia ter tomado aquela atitude, mas tomei, eu não deveria ter confiado, mas confiei, foi naquele dia, naquela circunstância, naquela data, daquele ano, aconteceu isso, Senhor. E eu fiquei preso lá, eu preciso que o Senhor tire essa estaca. Deus vai tirar. Amém? Então você precisa enxergar. Não adianta fazer de conta que não existe. Porque a estaca é como um anzol, pessoal. Preste atenção. Quando a gente vai pescar, a gente bota uma isca no anzol, né? E a gente joga lá pro peixe. E aí o peixe está andando de boa, né? Está indo para academia, está indo fazer alguma coisa lá debaixo da água. E quando ele vê uma isca ali, e ele vai lá e come a isca, né? E ele continua o caminho dele. E o cara que está segurando a vara sente que alguém está puxando lá dentro da água. E o peixe que ia para a academia, ia fazer alguma coisa, não vai mais. Amém? Porque quando ele sentiu o anzol na boca dele, acabou. Quando ele sentiu o anzol na boca dele, o pescador é mais ligeiro, ele vai puxar para fora da água. Então tome cuidado.
Não adianta você dizer que não tem nenhum anzol ali, que não tem nenhuma isca ali, porque se você fisgar e o inimigo te puxar, pode ser terrível o que vai acontecer. Amém? Então admita. Diga, Senhor, eu preciso. A Bíblia fala, Jesus falou que nós não temos porque não sabemos pedir. Você sabe, mas você... Deus, tu tá vendo, não precisa falar. Precisa. Fale. Deus quer ouvir de você. Porque quando nós falamos, isso é sinal de humildade. Sim ou não, pessoal? Esses dias eu estava vendo um pastor falar a respeito de humildade e ele estava falando a respeito do falar. Como o falar demonstra humildade. Ele disse que foi para o centro, lá de São Paulo, lá não sei onde ele mora, lá, centro grande da cidade grande. E ele se esqueceu a carteira dele em casa. E ele precisava pegar o ônibus, ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Estava bem vestido. E ele esqueceu a carteira dele em casa. E ele ficou pensando assim, será que eu chego para alguém e peço R$2, sei lá quanto que era a mínima coisa, da passagem para ele ir para casa? Ele ficou pensando, será que eu peço? Aí ele dizia assim, mas como que eu vou pedir? Alguém vai me xingar, né? Dizer, esse cara bem vestido aí, pedindo dinheiro para passagem de ônibus, né? E ele ficou naquele dilema. Ele disse assim, a minha casa estava quilômetros longe. E eu fiquei naquele dilema, será que eu peço, será que eu não peço? Mas se eu pedir, alguém pode, né, me entender mal. E ele acabou pegando e indo a pé para casa. Caminhou quilômetros até chegar em casa. Veja bem, ele disse assim, esse pastor estava falando, como a gente falar demonstra humildade. Ele disse, naquele dia eu não pude ter humildade, fiquei com medo de que alguém me xingasse naquele momento lá. Por que a gente tem que falar, pessoal? Porque quando a gente pede, a gente está se humilhando, sim ou não? Demonstrando que a gente tem humildade no coração, dizendo, fulano, eu esqueci minha carteira em casa, será que você não teria R$3 para mim comprar uma passagem de ônibus? Você escolhe, né? Chegar e demonstrar uma humildade, ou ter soberba e caminhar todo o caminho sozinho. Então hoje você pode reconhecer e dizer, Senhor, foi naquele dia, foi naquele instante, foi naquele momento, foi com aquela pessoa, foi aquilo que eu falei. Você pode ser liberado dessa estaca hoje. Amém? Então muitos estão no anzol do inimigo, no anzol da traição. Quantos foram traídos e não conseguem superar a traição? Até dizem, eu perdoei, mas não perdoaram. Até convivem como se tivessem perdoado, mas é que a pessoa queria, mas não consegue, porque aqui dentro, de vez em quando, o inimigo dá uma puxada na vara, e um anzol novamente dá aquela machucada no coração por causa da traição. Quantos estão no anzol do abuso, foram abusados em algum instante da vida, por alguém que fez uma determinada coisa, que feriu o coração dessa pessoa, e ela está ali naquele anzol, ela vive a vida dela como fosse qualquer uma pessoa. Ela dorme, acorda, escova os dentes, vai trabalhar, vem almoçar, vai trabalhar, vive uma vida normal. Mas quando chega nesse ponto da vida, sobre o abuso, essa pessoa, ela é puxada. O caminho dela é retrancado. Ela sente a estaca, sente o barbante segurando, sente o inimigo puxando. E não consegue ser feliz por causa do abuso. Muitos estão no anzol da falta de sorte, nunca tem sorte em nada. Lembra que eu falei sobre ativar a sorte? Se sente assim, azarados, mas é porque não tem Deus na vida deles. Então está na hora de você tirar esse anzol, se soltar dessa estaca. É necessário alinhar algumas coisas, algumas convicções. Preste atenção, meu Deus, o tempo corre, né? O tempo sempre está contra mim, né? É uma benção. Vamos lá que eu já estou partindo para o encerramento. Preste atenção. Nós precisamos alinhar algumas convicções. Diga assim comigo, eu preciso alinhar algumas convicções. Pessoal, você sabe o que é convicção? Convicção é uma opinião firme. Deus quer te dar uma opinião firme. Lembra que eu falei da gangorra? Chega de descer e subir, chega de descer e subir. Deus quer te deixar num patamar na presença dEle, te dar uma convicção, uma opinião firme. Olha só, para falar de alinhamento, vou lembrar, eu vou falar para vocês que essa semana, na verdade, passei 2 semanas de luta, porque às vezes a gente passa luta na vida da gente. 2 semanas onde eu sofri com o mal da dor de dente, uma dor de dente terrível. E como a gente já conhece da palavra, a gente vai orando para Deus curar, para Deus tirar a dor,
né? E eu sempre declarando, né? Em nome de Jesus, eu não aceito essa dor, né? Eu estava sentindo a dor, mas como eu sempre ensinei para vocês, nós precisamos declarar que em nome de Jesus a dor vai embora. Mas quando a gente clama e a dor não vai embora? Quando a gente manda a dor e a dor não vai embora? Quando a gente diz assim, Ele levou as nossas dores lá na cruz, mas a dor não vai embora. Aí eu tive que ir no dentista, né? Eu não queria, mas tive que ir no dentista, porque eu sabia que quando eu ia no dentista, a facada ia vir, né? Eu sabia já. Aí tive que ir no dentista. Eu cheguei lá pro dentista, né? Uma mulher. Olha só, estou falando sobre alinhar convicções. Cheguei lá para ela, ela disse assim, olha, você tem um problema. A sua boca está totalmente desalinhada. Você não tem mais a ponta dos dentes porque a sua boca está desalinhada. E você está sofrendo por causa que a sua boca está desalinhada. Daí eu fiz um raio-x, né? Eles mandaram fazer um raio-x. Eu tenho um dente na boca que desalinha toda a minha boca. Vou ter que arrancar esse dente. Semana que vem, esse dente vai embora, amém? Amém. Ele vai embora, vamos arrancar isso aí, né? Então, o inimigo que se levanta dentro da boca da gente, né? Aí, ele está desalinhando minha boca. Olha só, pessoal, eu desgastei todos os meus dentes por causa de um dente só que está desalinhado. Estava sofrendo por causa de um dente só. E aí eu vou arrancar ele. Mas o que eu quero falar para vocês hoje sobre alinhar a convicção? Tem muita gente que está vivendo uma vida desalinhada. Preste atenção. Olha só a importância disso, pessoal. Preste atenção, né? A importância disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se libertar da estaca. A gente quer se libertar do barbante. A gente quer tirar o anzol do inimigo da boca. Mas a gente não quer ter uma vida alinhada com Deus. E se você não tiver uma vida alinhada com Deus, se você cumprir, se você viver as coisas de Deus 99%, mas se 1% você não quiser Deus, naquele 1% você não deixar Deus participar da sua vida, tudo isso vai desalinhar o resto. E vai desgastar a sua vida. Então você precisa alinhar algumas convicções. Eu já estou dando aqui hoje o parâmetro para a próxima mensagem de semana que vem, que nós vamos falar sobre convicções. Vamos falar sobre propósitos. Então não adianta eu querer mudança para a minha vida. Eu querer me soltar da estaca. Eu falar para Deus e Deus me atender. Se eu não quiser alinhar a minha vida com a palavra de Deus. A dentista disse assim para mim, olha só. Os seus dentes estão tudo desgastados. Ela disse que eu tenho bruxismo, né? Eu disse, você está amarrado, em nome de Jesus, né? Mas ela disse que bruxismo é desgaste dos dentes. E ela disse assim, tem mais uma coisa também. Esse desalinhamento nos seus dentes é uma dos efeitos que está gerando mal-estar aí. Mas você também está escovando os seus dentes errados. Você está esfregando demais os seus dentes. Você precisa fazer mais movimentos circulares. Você está fazendo uma escovação errada. E isso está prejudicando os seus dentes. E aí tem mais uma moral aqui para nós hoje. Muitas vezes a gente acha que está cumprindo a palavra de Deus. Eu estou fazendo certo, estou cumprindo, eu estou vivendo. E não está. Um mês é cristão, outro mês é mais ou menos. Um dia está cheio da presença de Deus, no outro dia está cheio da presença da carne. Então Deus quer te alinhar, fazer você ter conhecimento verdadeiro da mensagem. Não adianta você viver, mas viver da forma errada. Você precisa viver o cristianismo autêntico. Amém? É tempo de você se desamarrar antes que o circo pegue fogo. Deus quer tirar essa estaca hoje. Deus quer tirar o anzol do inimigo da sua boca. Mas você precisa entender que precisamos ter uma vida alinhada com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O desgaste vai gerar dor, pessoal. Tem muita gente desgastada. Não quer mais vir na igreja, não quer mais servir Jesus, não quer mais orar, não quer mais nada com Deus, por causa que quiseram uma vida primeiro com Deus, mas não alinharam a vida com o Senhor. Não fizeram da forma que deveriam fazer. Fizeram mais ou menos, um pouquinho. Botaram uma pontinha do pé para dentro do cristianismo, mas o resto do pé estava lá no mundo, né? Até tinha uma música antigamente do Jair Pires, né, que dizia sobre o crente Raimundo, né? Os mais antigos devem lembrar, né? O crente Raimundo é pé na igreja e pé no mundo, né? Um pouco na igreja, um pouco no cinema, não sei onde é que ele cantava lá, né? Então, um pouco está na igreja, um pouco está no mundo, né? Um mês é dizimista fiel,
No outro mês, não sobrou esse mês, Senhor. Mês que vem vamos ver se sobra, né? Pessoal, alinhe a sua vida com a presença de Deus. Faça só o que está aqui, ó. Só faça o que está aqui. Amém? Só estou falando para você do que está na mensagem de Deus. O ano de 2019 será ano de crescimento, será ano de romper, será ano de expandir. Mas você precisa alinhar a sua vida com Deus. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Sabe de uma coisa? O elefante ele tem uma memória muito grande. O elefante é conhecido por ter uma memória, ele não se esquece de nada. As pessoas geralmente usam a frase, você tem uma memória de elefante, né? Por quê? Porque o elefante não se esquece de nada. Um elefante, ele pode sofrer pela morte dos parentes, por estar em cativeiro, ele pode sofrer por causa de abusos, e ele fica traumatizado com isso, e ele não consegue superar muitas vezes. Ele sofre de transtorno pós-traumático. Tem muita gente sofrendo disso, né? Por situações que aconteceram lá no passado. Há relatos de elefantes que não esqueceram de coisas que aconteceram há 23 anos atrás. De pessoas que cuidavam deles há 23 anos atrás e maltrataram eles há 23 anos atrás. E foram se encontrar com o elefante 23 anos depois. O elefante se lembrou e se vingou dessa pessoa. Veja bem. Memória de elefante. Mas hoje o Senhor quer fazer você se liberar desse ressentimento. Preste atenção. Deus quer te tirar da estaca hoje. Feche seus olhos. Mas para encerrar essa mensagem de hoje, eu quero dizer para você que o ser humano não vive sem uma estaca. Sabia disso? Eu descobri isso hoje. Deus estava falando comigo. Deus estava dizendo assim, Mateus, o ser humano não vive sem uma estaca. É verdade. Vou explicar para você. Quando Deus te tirar da estaca que está te prendendo, Ele vai te mostrar uma nova estaca chamada cruz. Porque o ser humano precisa de uma estaca na vida dele. Mas Deus não vai te prender na cruz. A cruz vai se tornar um marco. Essa estaca vai se tornar um marco na sua vida. A partir da cruz vai ser uma vida. Antes da cruz vai ter sido outra. Porque o ser humano não vive sem uma estaca. Ou você fica preso na estaca do trauma, ou você passa pelo marco da estaca da cruz.